Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 12, penúltima lição do trimestre, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. Veremos uma matéria denominada na teologia sistemática de eclesiologia, a doutrina da igreja. E vamos começar a nossa pré-aula na quinta marcha, trazendo uma das melhores definições do que é igreja que já vi em toda a minha vida de estudos bíblicos, em um livro do grande teólogo chamado Greg Allison. Abre aspas, a definição nos diz: a igreja é o povo de Deus, salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que é incorporado ao seu corpo por meio do Espírito Santo. Ela, a igreja, consiste em dois elementos interrelacionados, que é a Igreja Universal e a Igreja Local. A Igreja Universal é a comunhão de todos os cristãos que se estende desde o dia de Pentecoste até a segunda vinda e abrange tanto os crentes falecidos, que é a Igreja triunfante, que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo, que é a igreja militante que ainda está na terra. Essa igreja universal se manifesta em igrejas locais, caracterizadas por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional e espaço-temporal escatológica. Igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados de presbíteros, e servidas por diáconos. Têm e buscam pureza e unidade, praticam a disciplina e celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Capacitadas pelo Espírito Santo, as igrejas, elas são adornadas com dons espirituais para o ministério. Essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus Trino, proclamar sua palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. A igreja é doxológica porque é voltada para a glória de Deus. É logocêntrica ou centrada na palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo. E também fundamentada na palavra inspirada de Deus, as Escrituras. Ela é pneumodinâmica, ou criada, reunida e dotada pelos dons do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito. Presta atenção, em quarto lugar, ela é pactual, ou seja, reunida como um conjunto de membros em um relacionamento de nova aliança com Deus e em um relacionamento de aliança uns com os outros. Ela é confessional, unida pela confissão pessoal de fé em Cristo e pela confissão coletiva da fé cristã. Ela é missional. Ela se identifica como corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para proclamar o evangelho e promover o reino de Deus. Por fim, ela é espaço-temporal escatológica, ou reunida como realidade histórica, situada no espaço e no tempo, e que tem a esperança, glória a Deus, garantida e destino claro. A igreja, ela está marchando, ela está trilhando rumo ao céu. Então ela tem um destino claro enquanto vivencia o caráter inusitado da existência eclesiástica no aqui e agora. É a melhor definição do que é a igreja, a mais completa que eu já vi e que eu já li. E com essa definição em mente, temos fundamentação suficiente para expor com segurança os demais pontos de nossa aula. Os objetivos específicos são, primeiro, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Segundo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E, por fim, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. O texto áureo nos diz o seguinte: a razão de tê-lo deixado em Creta, eu já estou lendo aqui na NTLH, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituído presbíteros em cada cidade,
como eu o instruí. É a paráfrase NTLH. Mas na tradução da revista, nós lemos: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo de número 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, revela um princípio fundamental da eclesiologia. Você já sabe o que é eclesiologia. Estudo da igreja. Então, Paulo está revelando um princípio fundamental da eclesiologia apostólica. A igreja não é um amontoado de indivíduos dispersos, mas um organismo vivo e bem ordenado, dotado de liderança eclesiástica legítima. Ao ordenar Tito que estabelecesse presbíteros em cada cidade, Paulo evidencia que a igreja possui uma estrutura visível e normativa, não sendo uma mera abstração espiritual, mas uma comunidade concreta e organizada. Preste atenção a esses pontos, porque eles vão nos guiar em todo o restante da lição. Primeiro ponto, a igreja como realidade organizada. A expressão pôr em ordem indica a necessidade de consolidar a estrutura da igreja, corrigindo deficiências e estabelecendo fundamentos sólidos para a sua edificação. A igreja não existe de forma amorfa, ou seja, informe ou anárquica, sem governo, sem liderança, mas segundo um modelo delineado pelos apóstolos com ofícios ministeriais e governo espiritual. Em segundo lugar, a instituição do presbiterato, a designação de presbíteros como responsáveis pelo rebanho, evidencia que o governo da igreja não é facultativo, mas é essencial. A liderança espiritual não é uma invenção posterior da tradição. E aqui eu já estou combatendo heresias em torno da eclesiologia. Então a liderança não é uma invenção posterior da tradição, mas uma ordenança apostólica fundamentada na autoridade de Cristo. Esses homens não eram meros facilitadores de reuniões, mas pastores investidos de responsabilidade doutrinária e pastoral. Veja 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 7 e Atos 20 e 28. Um terceiro ponto, e aqui eu vou combater um movimento que eu acho, na minha opinião, que o pastor deveria ter colocado aqui, mas ele não colocou. Mas já que ele não colocou, a gente vai trazer no nosso subsídio, ok? A falácia do movimento dos desigrejados, ou dos despastoreados, ou dos destemplados. Preste atenção. Em tempos de crescente individualismo religioso, muitos reivindicam um cristianismo sem igreja visível, sem liderança e sem comunhão estruturada. Nós não estamos falando aqui da igreja como tendo uma natureza organizacional. Então os desigrejados, eles se colocam contra essa natureza organizacional da igreja. E eles defendem uma igreja que não é visível, uma igreja sem liderança e uma igreja sem comunhão estruturada. Tal expectativa, entretanto, é um rompimento com a eclesiologia bíblica. Está fora do que a Bíblia diz. A fé cristã nunca foi concebida como um caminho solitário, mas como uma peregrinação coletiva, onde os santos, unidos, edificam-se mutuamente no corpo de Cristo. A negação da igreja institucional não é uma inovação piedosa, mas é um erro teológico que rejeita a autoridade apostólica. A Escritura, presta atenção, ordena a sujeição aos pastores, Hebreus 13 e 17, eu estou sendo bíblico aqui. A comunhão perseverante, Atos 2,42, e o não abandono da Assembleia dos Santos, Hebreus 10 e 25. Fora desse modelo, a fé se torna uma construção subjetiva e vulnerável a toda sorte de engano e desvio doutrinário. Assim, Tito 1 e 11 é uma declaração inequívoca da natureza organizacional da igreja, estabelecida por Cristo e estruturada pelos apóstolos. Qualquer tentativa de fragmentá-la ou dissolvê-la em uma espiritualidade privada e descompromissada não encontra respaldo na revelação bíblica. Refutamos
e rejeitamos, portanto, as doutrinas, as heresias e a filosofia adotada pelo movimento dos desigrejados, dos despastoreados, dos destemplados. Cuidado, porque é um movimento crescente. Muito cuidado, ok? Progredindo, a verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos essas naturezas da igreja. Ela é um organismo e ela é uma organização. A igreja é, sem dúvida, um organismo vivo. Por quê? Porque ela é composta por pessoas redimidas em Cristo, unidas pela fé e chamadas para adorar e servir a Deus. No entanto, todo organismo precisa de uma estrutura organizada para funcionar de maneira adequada. A organização não é um obstáculo à vida espiritual da igreja, mas um meio para que ela possa cumprir eficazmente a sua missão. E no contexto da igreja primitiva, a busca pela espiritualidade estava sempre acompanhada da necessidade de ordem prática. O apóstolo Paulo, a instruir Tito, deixou claro que a tarefa de pôr em ordem o que falta não é um aspecto secundário, mas essencial para o bom funcionamento da igreja. A organização estrutural da igreja visa apenas resolver não visa apenas resolver questões administrativas, mas garantir que o corpo de Cristo seja edificado de forma saudável. Então, essas duas naturezas, elas são essenciais. A igreja como organismo e a igreja como organização. Progredindo, vamos à exposição dos pontos e subpontos, mas antes eu quero pedir aos meus irmãos que me assistem pelo YouTube para curtir, comentar e compartilhar. Estou deixando aqui em reciprocidade a essa boa ação de vocês o subsídio que estou utilizando para roteiro, para me basear aqui na aula de hoje. Está aqui na descrição do vídeo em um link azul. Cliquem e façam download desse material. Um abraço especial a todos os meus irmãos da plataforma da Ferramenta EBD. Essa aula primeiro chega a vocês e depois vai para o YouTube. Por que a aula vai para o YouTube? Para que os irmãos do YouTube conheçam a plataforma da ferramenta. E prestem atenção, irmãos do YouTube. E paciência, irmãos da Ferramenta EBD. Vocês do YouTube recebem apenas a pré-aula e o subsídio. Mas quem está na plataforma da Ferramenta EBD recebe curso de oratória, porque o professor precisa comunicar bem a verdade que Deus coloca no seu coração. Recebe curso de leitura, porque ele precisa ler e assimilar. Ele deve ser capaz de interpretar a revista que está diante dele, bem como o texto bíblico. Ele recebe cursos em todas as áreas voltadas à escola dominical, desde o superintendente ao tesoureiro. Então tem ali o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto. Eu estou falando aqui só dos cursos, mas tem materiais complementares, dinâmica, slide, bem trabalhado no detalhe, reflexões diárias, baseado na leitura diária, para que você possa envolver sua classe durante todos os dias da semana, até enfim, a ministração da sua aula, motion, narração profissional, infográfico, fluxograma. Olha, tem muita coisa dentro da plataforma da Ferramenta EBD. Se tem algum irmão da plataforma aqui no YouTube, coloca aí nos comentários. Olha, a plataforma é assim. Coloque a sua opinião sincera para que os irmãos do YouTube, então, possam conhecer a plataforma da Ferramenta EBD. Falei demais! O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos à exposição da aula. Ufa, vamos lá! Exposição da aula. Plataforma da Ferramenta EBD, vocês conhecem aí, mas assistam a aula. Prestem atenção na aula. Vamos lá. Ponto 1. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Eu vou seguir o modelo proposto pelo comentarista. Embora que eu acho que os pontos deveriam ser organizados de forma diferente, para uma melhor aproveitação do tema. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui a ordem estabelecida pelo autor, porque é a lição que você vai ter em classe e que seus alunos terão em classe. Então eu vou comentar ponto a ponto aqui. Subponto 1, Tito. Subponto 1, Tito. A lição diz: Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo e na epístola que lhe foi destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicápolis. Tito, como companheiro de Paulo, esteve o ajudando em Jerusalém,
em Éfeso, na Macedônia, em Creta, em Nicápolis e, por fim, em Roma. Quem foi Tito? Em primeiro lugar, ele foi um gentil convertido a Cristo. Enquanto Timóteo tinha um pai grego e uma mãe judia, Tito era filho de pais gregos, conforme Gálatas 2 e 3. Converteu-se a Cristo pelo ministério de Paulo e saiu das fileiras do paganismo para abraçar a fé cristã. Não sabemos ao certo a naturalidade deste cooperador de Paulo. Possivelmente ele residia em Antioquia da Síria, onde Barnabé e Saulo ensinaram a palavra de Deus. Em segundo lugar, Tito foi encarregado por Paulo para levar a carta à igreja de Corinto, a carta dolorosa, a primeira carta. Ele era um obreiro que recebia missões especiais. E uma delas foi levar este sentimento de Paulo em forma de carta aos irmãos de Corinto. Em terceiro lugar, Tito foi encarregado por Paulo para levar à igreja de Corinto a segunda carta e completar entre os crentes a graça da contribuição, conforme 2 Coríntios 8 e 6. Então, preste atenção. Tito era um obreiro maduro e ele sabia lidar com situações difíceis. Paulo o enviava, a gente vai ver aqui na questão de Creta, Paulo enviava para locais difíceis. O que dá a entender, prestem atenção, à luz dos elementos escriturísticos, à luz dos textos bíblicos que temos, é que Tito era um obreiro, preste atenção, um obreiro mais maduro que Timóteo. Eu não estou dizendo que ele era melhor, eu não estou dizendo que o ministério dele foi mais importante, eu estou dizendo que ele era um obreiro mais maduro. Era um obreiro que não tinha a inconstância de Timóteo, que não tinha as dificuldades que Timóteo enfrentava no aspecto da enfermidade, da timidez. Não, Tito era um obreiro mais maduro, um obreiro prestativo, um obreiro mais decisivo, um obreiro que não se intimidava com situações difíceis. Tanto é que, dentre os cooperadores que Paulo poderia enviar para Corinto para resolver a situação daquela igreja problemática, ele enviou Tito. E ele vai dizer que Tito tinha o mesmo espírito que ele. Tito tinha o mesmo sentimento que ele, do que o apóstolo Paulo. Em quarto lugar, Tito é um companheiro e um cooperador de Paulo, um homem digno de honra na igreja de Deus. Paulo diz isso, olha, esse homem aí é um homem honrado, é um homem digno, é um homem de confiança, é um homem de caráter, é um homem de testemunho, vocês podem confiar nele. Porque Tito foi resolver um problema de contribuição de arrecadação. E para mexer com dinheiro não pode ser qualquer pessoa. Tito era essa pessoa de confiança, que não se deixava levar pela ganância, que não crescia o olho, era um obreiro de confiança. Paulo dava testemunho dele e a igreja também podia, assim, falar a respeito de Tito. Em sexto lugar, Tito era um homem, vou aqui complementar, um homem íntegro financeiramente, conforme 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 17 e 18. E Tito, ele foi esse homem empossado, Tito foi esse homem, aliás, assim, sou estranho, né? É melhor dizer, Tito foi o homem escolhido por Paulo para ser pastor de Creta, da ilha de Creta. O subponto 2 diz, o pastor de Creta. A lição nos fala, foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então Paulo deixou Tito em Creta para resolver os problemas que lá ficaram, que Paulo não teve tempo suficiente para labutar. Paulo não teve tempo suficiente para resolver. Tito foi colocado lá justamente para isso. E é interessante que essa expressão, puseste em ordem, ela vem de uma palavra grega que significa o processo de corrigir algo torto. Essa expressão, puseste em ordem, para que puseste em ordem, significa corrigir algo que está torto. Tal como um médico endireita um membro quebrado. Assim, o ministério de Tito não se limitava a trabalhar, não se limitava a algo logístico apenas, mas envolvia uma restauração profunda, tanto no âmbito espiritual quanto estrutural. A palavra restantes denota aquilo que está incompleto ou ausente nas igrejas. Então, Creta era uma ilha que refletia no seu aspecto
congregacional, no seu aspecto igreja, uma série de deficiências práticas e teológicas. Não havia uma liderança estabelecida, isso é um problema muito grande. Uma igreja que não tem uma liderança firme é uma igreja cheia de problema. Quando a igreja tem um líder que é fraco, um líder que é ruim, já é um problema. Agora imagine uma igreja sem líder, é pior ainda. Né? Não que ter uma igreja com um líder ruim seja bom, mas quando a gente compara uma igreja sem líder nenhum, é pior ainda. A igreja caminha mais rápido para a sua destruição, para a sua aniquilação. Então a igreja não tinha uma liderança estabelecida, a igreja estava vulnerável a erros doutrinários e à imoralidade, havia falsos mestres que ameaçavam a integridade da igreja, Tito 1, capítulo 1, versículo 10 e 11, e havia também conduta imprópria entre os membros da igreja, desde os jovens até os mais velhos. Isso enfraquecia o testemunho cristão lá na ilha de Creta. Tito foi colocado lá para resolver problema. E olha, irmãos, às vezes Deus nos leva para lugares só para resolver problema. Pare de correr. Pare de se acovardar. Porque às vezes Deus está usando você para situações realmente de problema. Deus quer lhe usar lá no problema. Eu não vou não, estão me dando a pior classe de escola dominical. Deus quer você lá para resolver isso aí. Para colocar as coisas em ordem. Para ser um instrumento da graça de Deus lá. Eu não vou dirigir aquela congregação, é a pior que tem. Deus quer colocar você lá justamente para resolver problema. Preste atenção, eu não vou para aquele círculo de oração porque só tem problema ali, só tem pouca... Deus está colocando você lá para você justamente resolver problema. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, irmãos, preste atenção, não fuja. Não fuja de problema. Porque, às vezes, Deus permite que a gente passe por determinadas situações. Deus nos envia para determinados lugares para nos dar experiência, para nos dar maturidade, para nos fazer crescer na fé. E eu vou dizer algo profético aqui para a sua vida. Deus lhe envia para lugares difíceis para Ele revelar, através da tua vida e através da minha vida, o poder capacitador do Espírito Santo, para que os dons espirituais se manifestem. Quando Deus pega alguém assim e diz, eu vou mandar esse camarada, eu vou mandar essa mulher, eu vou mandar esse casal para um lugar cheio de problema, é porque nesse lugar cheio de problema o Espírito Santo vai te capacitar com dons. Vai te dar discernimento, vai te dar palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Glória a Deus por isso. Se aqui fosse um culto pentecostal, eu já estava alegre aqui, glorificando a Deus. Eita, Deus que faz coisa tremenda. Botou titular. Pastor de Creta. Pastor de onde? Sou pastor de Creta. Ixi, logo de Creta, ali não presta não. Mas Deus me colocou lá e Ele vai me usar lá. E eu vou colocar em ordem as coisas que ainda restam. Glória a Deus. Dê um glória aí por isso, vá. Dê um amém por isso, dê um amém por isso. Deus vai lhe enviar. Receba em nome de Jesus. Deus vai lhe enviar. Deus já tem lhe enviado para lugares difíceis. Não é para você desanimar, não. Não é para matar você, não. Não é para você... Não. É para Ele lhe dar dom espiritual. É para Ele lhe dar experiência. E é para você ver como Deus atua poderosamente em lugares difíceis. Vai ter gente depois dizendo, rapaz, aquela é difícil, mas pensa como está uma bênção. Glória a Deus. Deixa Deus lhe usar como esse instrumento nas mãos dele. O ponto 3 diz o seguinte, subponto, né? Creta. O subponto. A lição diz, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Outro problema ali é que havia judaizantes, os falsos mestres, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. A ilha de Creta, ela era marcada por sincretismo religioso e cultural, com diversas filosofias e cultos coexistindo. Quando Paulo visita Creta, ele encontra um cenário extremamente pagão, com heresias que começaram a ameaçar a igreja nascente. O William Barclay, ele vai dizer
que nessa época a igreja era uma ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Olha a condição de Creta. O texto bíblico diz em Tito 1, 12 e 13. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse. Ou seja, quando o povo vem falar do próprio povo, aí já é um problema sério mesmo, né? Olha o que um dos cretenses disse. Os cretenses são sempre mentirosos. Meu Deus do céu. Feras terríveis. É um povo difícil, é um povo sanguinário. É um povo briguento, um povo duro. Comilões, preguiçosos. Aí Paulo vai dizer, esse testemunho é verdadeiro. É nesse contexto de sincretismo e de gente muito ruim que a igreja está nascendo. E Paulo envia Tito para lá. Eita, obreiro de coragem! Eita, obreiro disposto! Se Jesus disser assim, entenda a contextualização da linguagem. Meu filho, eu quero você em Creta. Vá para lá. Você está disposto a ir? Você está disposto a entregar a sua vida nesse contexto de dificuldades? Oh, glória a Deus! Eu estou falando aqui para muitos professores e eu sei que essa mensagem, através dos professores, vai chegar ao coração de muitos alunos. Glória a Deus! Glória a Deus! Faça essa aplicação em classe. Você está disposto a ir para Creta, mas lá, como é lá? Lá tem salário? Lá tem muito obreiro? Não. Lá tem muita dificuldade. Você está disposto a ir? Tô. Então você vai. Mas você vai com a bênção de Deus. Oh, aleluia! Vamos lá, meus irmãos, vamos progredir. Aqui foi a parte, até então, bonita da lição, mas a gente vai entrar em um assunto mais delicado. E eu peço a compreensão dos meus irmãos quando entrarmos nesse assunto e tocarmos aqui em alguns pontos que geram polêmica. Não provoque polêmica na sua classe. Não provoque polêmica na sua classe. Não deixe a sua classe ser conduzida por um sentimento anti-institucional. Não deixe. Tome as rédeas. Não deixe que a sua classe se torne um momento da aula, se torne um momento para falar mal da igreja A, da igreja B, da igreja C, de atacar a liderança. Não deixe. Não deixe que o momento da aula se torne uma oportunidade para lavar roupa suja. Isso se conversa depois e se conversa com os responsáveis, tá bom? Porque às vezes tem dentro da classe alunos novos convertidos, alunos que estão fracos na fé, e tem certos assuntos que, em vez de edificar, acaba matando. Então vamos lá. A institucionalidade bíblica da igreja. Quando nós falamos sobre institucionalidade, obviamente nós estamos falando de organização. A organização bíblica da igreja. Então, preste atenção, o nome, organização bíblica. Quando a igreja ela começa a se organizar, ela se organiza conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, organização é algo bom e a gente vai ver isso aqui. Agora, vamos falar sobre o institucionalismo no seu aspecto pejorativo. Mas vamos aqui expor isso para os irmãos. O subponto 1 diz, a instrução paulina, a lição nos fala, a organização eclesiástica, aqui o apóstolo Paulo instrui Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então preste atenção. O que é que eu quero dizer aqui aos irmãos? Deixa eu só notar deixa eu evidenciar uma deficiência aqui desses dois pontos, ponto 2 e ponto 3. Eles estão repetitivos. Se você ler e você prestar atenção, eles estão muito repetitivos e esse ponto aqui ele está um pouco assim, sem uma direção, sem uma coerência, sem um propósito, certo? Poderia ser algo mais claro, mas não é. Só que isso não vai se tornar uma dificuldade para a sua exposição. A gente vai debulhar aqui bem direitinho para você chegar em classe preparado. O apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, ele oferece orientações, é o que o autor está querendo dizer, orientações que vão além da mera organização estrutural dos ministérios dentro da igreja. Embora a estruturação de cargos e funções seja algo importante, Paulo chama a atenção para questões mais profundas que envolvem comportamento moral e as influências culturais externas sobre as comunidades cristãs, especialmente na ilha de Creta. Os cretenses, eles estavam sendo influenciados pela cultura da época.
mundanismo. O mundo estava entrando dentro da igreja. E isso aqui era justamente um sintoma da falta de uma liderança robusta. Então, quando Paulo diz a Tito para que ele institua presbíteros e coloque as coisas em ordem, Paulo está dizendo, quando você resolver esse problema aqui primeiro, os outros ficarão mais fáceis. Porque instituir líderes, colocar presbíteros, não é só uma questão de estar distribuindo cargo à torta e à direita. Não. Os líderes são instituídos para guiar o povo de Deus na verdade, afugentar os falsos mestres e promover a pureza e a vida santa através da pregação fiel das Escrituras. É por isso que o subponto diz, na minha interpretação, a instrução paulina. Então essa instrução, ela vai além de uma mera estruturação. Além de uma mera estruturação. Resolvendo o problema de uma liderança forte, de uma liderança de homens de Deus, colocando homens de Deus lá, dando funções a ele, responsabilidade, autoridade, esses homens de Deus vão trabalhar para o bem do rebanho. Olha como isso é importante. E é por essa razão que os presbíteros, eles devem ser estabelecidos seguindo critérios. Há critérios para a instituição dos presbíteros. E esses critérios devem ser seguidos à risca. Não pode ser neófito. Não pode ser neófito na fé, uma pessoa nova convertida. Não pode ser espancador. Tem que ser marido de uma só mulher. Deve ter os filhos sujeitos. Olha, deve ser alguém apto para ensinar, alguém que lê Bíblia, alguém bom de palavra. Deve ser alguém longânimo. Deve ser alguém de bom testemunho dos de fora para com os de dentro. Há vários pré-requisitos para a instituição dos presbíteros. Porque esses homens iam corrigir, iam cercar, né, o aprisco de Deus. Iam guiar o povo, alimentar o povo de Deus com a palavra. O subponto 2 diz, igreja como instituição. Aí a lição nos fala, podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou o estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou tornar institucional, significa estabelecer a organização. Então, o autor ele está aqui definindo o que é institucionalidade, ou o que é institucionalidade da igreja. Institucionalizar é a palavra certa, é a palavra que trava a língua aqui. O que é institucionalizar a igreja? Organizar. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. A igreja, ela precisa de uma organização. E quais são os aspectos relevantes da organização pensando na igreja de hoje? Primeiro, a igreja ela tem funções eclesiásticas estabelecidas. Por exemplo, ela tem líderes, tem ministros, tem diáconos. Pensando na igreja local que faço parte, a igreja tem um corpo ministerial. Tem o cooperador, tem o auxiliar, que são cargos locais, tem o diácono, que é um cargo a nível de Estado, né? É um cargo ministerial, tem o presbítero, tem o evangelista e tem o pastor. Pensando nos demais departamentos, nós temos uma vasta liderança. A igreja, ela tem que ter um templo sede, ela pode ou não ter um templo sede, ela tem templos, tem finanças, tem sistemas administrativos para garantir o cumprimento de suas responsabilidades. Então, quando a gente olha para a igreja como organização, ela precisa de mecanismos administrativos para funcionar. Irmão Murilo, isso é pecado. Isso não é pecado. Mas isso deve ser estabelecido de forma saudável, respeitando certos limites. É o que a gente vai ver aqui agora. Subponto 3, organização. A lição diz o seguinte, o Novo Testamento apresenta exemplos da organização eclesiástica entre os primeiros cristãos, como locais e horários de culto, consagração de presbíteros, concílios para tratar de assuntos doutrinários, serviços sociais para famílias fragilizadas, comissões de ética e tesouraria.
cartas de recomendação serviam como documentos para garantir a origem e identidade das pessoas. Então preste atenção. Nós precisamos aqui de um equilíbrio. E precisamos entender e diferenciar uma igreja organizada de uma igreja engessada. A organização é saudável. O institucionalismo não. Eu estou tomando aqui institucionalismo no sentido negativo. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo, no seu aspecto negativo, enrijece e neutraliza a igreja. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada, repetindo no seu aspecto pejorativo, sentido pejorativo, caminha para a morte. A institucionalização da igreja, no sentido negativo, refere-se ao processo pelo qual uma comunidade religiosa, originalmente estabelecida com propósitos espirituais, começa a adotar estruturas rígidas, burocráticas e comportamentos que priorizam a manutenção da organização em detrimento da missão espiritual. Então nós precisamos de um equilíbrio. A igreja precisa de organização, mas essa organização não pode tomar extremos. Todos os extremos são ruins, ok? E um dos problemas do institucionalismo no aspecto negativo é rigidez e resistência à mudança, é priorização de tradições sobre missão, é burocracia excessiva, é perda de foco espiritual. Irmão Murilo, a igreja precisa de organização? Precisa. Necessita, e é bíblico. Mas ela deve se organizar de forma que isto não prejudique a espiritualidade, a espontaneidade na oração, da adoração, que isso não prejudique a vida espiritual da igreja, que a igreja não seja confinada a regras humanas. Ok? Deu para entender? Certo. Tendo isso em mente, você vai expor sua aula sem polêmica. Evite polêmicas. Irmão Murilo, mas a escola dominical é o local de debater. Não, preste atenção. A escola dominical é o local de aprender. Quando o debate não vai edificar a classe, o professor deve ter a sabedoria e o discernimento para conduzir a sala de volta ao assunto. Ok? Mas é importante que você chegue em classe com isso em mente. Essa diferença entre uma organização que é bíblica, saudável e necessária e o institucionalismo que enrijece e leva a igreja à inércia. Terceiro e último ponto, a questão atual. Olha como a lição vai se repetir. Eu disse a vocês, né? Vocês já estão sabendo. Esse ponto diz o seguinte, organismo e organização. Está se repetindo, né? A lição diz, o ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Então preste atenção, para uma igreja existir hoje, e ela está dentro dos parâmetros legais, ela tem que ter um aspecto jurídico. Isso, a igreja tem que ter CNPJ. Isso é uma exigência legal. Ela tem que ter um CNPJ, ela tem responsabilidades civil trabalhista, previdenciária, estatutária, tributária, administrativa e imobiliária. Querendo você ou não, hoje a igreja tem essas responsabilidades no aspecto jurídico. E é por isso que há necessidade de uma organização. Há o aspecto funcional. A igreja, ela tem que ter as lideranças, como eu já falei aqui, porque ela tem vários departamentos. Departamento da escola dominical, do evangelismo, do louvor, do círculo de oração e por aí vai. E esses departamentos não podem ser desgovernados. Todo mundo dá pitaco, não tem que ter uma liderança. O aspecto eclesiástico, a igreja possui estrutura hierárquica. Você querendo ou não, isso é bíblico. Desigrejado, querendo ou não, isso é bíblico. A igreja precisa ter pastor. Não existe igreja sem pastor e nem pastor sem igreja. A igreja precisa de pastor, presbíteros e diáconos. Tem a questão da liturgia. Ordem de culto, horário, não é? Celebração das ordenanças. Tem liturgia, a igreja tem liturgia. Tem um aspecto administrativo. A igreja tem uma gestão financeira para administrar os dízimos e ofertas, tem despesas, tem normas administrativas e contábeis. Há todo um aparato para que a igreja ela funcione como organização. E ela precisa funcionar de forma organizada.
Diga amém. Amém, amém. Eu ouvi um amém murcha aí. Ouvi? Hã? Aí vamos lá. É a verdade, é a realidade do tempo. Ok? Progredindo. A experiência pentecostal. E aqui é um ponto, aqui é o ponto. Por que, irmão Murilo, você tá... Porque aqui é o ponto. Olha o que a lição diz. O movimento pentecostal moderno começou contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham exemplificou essa postura. No entanto, a Igreja Apostólica logo adotou uma organização eficaz. Houve uma época, e principalmente ali no início do pentecostalismo, em que os pioneiros eles eram contra a institucionalidade da igreja. Eles eram contras. Agora, eu não posso pegar esse sentimento da época e trazer para hoje. Porque há todo um contexto envolto disso. Há toda uma realidade contextual para, naquela época, eles serem contra a institucionalidade da igreja. E por que eu estou dizendo que esse é o ponto? Porque eu já ouvi de muitas pessoas, exceto de um pastor que eu admiro muito, exceto de uma, mas eu já ouvi de muitas pessoas o seguinte: olha, os nossos pioneiros, os missionários suecos, assim, tal, eram contra esse movimento de institucionalizar a igreja. Daniel Berg não era a favor disso, Gunnar Wingren não era a favor disso. Eles vieram de um contexto onde eles vieram desse contexto aqui do Charles Fox Parham, eles vieram desse contexto e eles vieram com esse sentimento também aqui para o Brasil. Mas presta atenção, se os missionários, eles eram contra na época, algo muito contextual, mas se eles vivessem hoje, eles iam perceber e eles iam aprovar, não tenho dúvidas disso, que a igreja precisa se organizar. Você vê, eu deixei aqui no subponto 3, eu já vou falar aqui, já vou pular para o subponto 3. Eu deixei aqui no subponto 3 que diz o seguinte: é necessário organizar. Um pouco da história das Assembleias de Deus no Brasil. Eu deixei aqui. Em 1930, os missionários ainda eram vivos. Vocês podem me corrigir aí depois nos comentários quem é mais versado nessa parte da história da igreja. E nesse ano, mais ou menos ali 3 décadas depois da explosão pentecostal no Brasil, os próprios missionários viram a necessidade, os missionários fundadores, né, e muitos que vieram depois deles, viram a necessidade de uma organização. Foi aí que foi criada a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E parece-me que foi nessa convenção que os ministros suecos, eles passaram a direção da igreja para os pastores do Brasil. E a partir de então, a igreja começou a se movimentar de forma mais organizada, porque cresceu muito. A igreja cresceu muito. Não era só mais aquele povinho pequeno cultuando em uma garagem, aquele povinho pequeno se reunindo em uma casa. A igreja cresceu muito em todos os estados do Brasil. E o crescimento naturalmente exigiu organização. Então, quando a gente fala, os pais da igreja, se referindo aos pioneiros do movimento pentecostal, eram contra a institucionalidade da igreja, a gente deve tomar cuidado para não falar isso em tom de crítica. Em tom de crítica à organização que temos hoje. Todo organismo, toda organização vai ter falha. Você deve prestar atenção nisso aqui. Olha como isso aqui vai abrir a sua mente. A igreja, como organismo espiritual, ela está em Cristo. Bênção pura, como diz o pastor Giovanni, sem mistura. Mas toda a igreja, no seu aspecto organizacional, que é temporal, ela vai ter falhas. Você não vai encontrar uma igreja sem problema. Olhe para a Bíblia e encontre uma igreja que não tinha problema. A igreja dos apóstolos tinha problema. A igreja de Éfeso tinha problema. A igreja de... Todas as igrejas tinham problema e hoje não vai ser diferente. Mas eu quero que você preste atenção nisso. O crescimento naturalmente exige organização. Quando a igreja cresceu lá no livro de Atos, a igreja dos apóstolos, o que foi que aconteceu? Os apóstolos disseram: rapaz, a gente não está dando de conta não. O povo está começando a se reclamar porque o negócio está desorganizado.
Tem gente aí ficando sem receber os víveres, sem receber os alimentos. A gente está falhando nisso aqui porque a gente está se dividindo. A gente não pode deixar a palavra e servir as mesas, mas aí é importante servir as mesas também. O que a gente vai fazer? Vamos se organizar, vamos se estruturar, vamos instituir diáconos, homens que sirvam as mesas enquanto a gente se dedica à oração e à palavra. Então o crescimento naturalmente exige organização. E a igreja precisou se organizar. Quando falamos da nossa história, do movimento pentecostal, do pentecostalismo aqui no Brasil, isso exigiu organização à medida que o pentecostalismo cresceu. E cresceu muito, 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 muito. Com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E glória seja dada a Ele por isso. Você entendeu até aqui? Você tem alguma dúvida? A igreja é um organismo, mas também uma organização. E como organização, ela precisa se organizar. Amém? Eu deixei aqui no subsídio um texto um pouquinho grande, dá para você ler, viu? Tenha preguiça não, dá para você ler. Deixei um texto aqui, mais ou menos, que pontua a história das Assembleias de Deus nesse aspecto aqui que eu pontuei. Eu falei aqui de alguns relapsos, né? Mas eu deixei aqui, de forma bem resumida, um pouquinho da história e como se deu a organização da Assembleia de Deus como nós temos hoje, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Estou concluindo a aula, né? Concluindo a aula aqui com quase 1 hora de aula. Vamos concluir. Mas se ficar alguma dúvida, os meus irmãos da ferramenta EBD podem nos perguntar aqui nos comentários da plataforma da ferramenta, certo? Os irmãos do YouTube, comentem aí que a gente também vai ler nos comentários, vai marcando lá o coraçãozinho e vai respondendo na medida do possível. Deus abençoe a todos. Essa lição é excelente, foi uma ótima lição, uma boa lição, amém? Então, eu espero que vocês cheguem em classe preparados, uma ótima aula de escola dominical, um ótimo final de semana, olha pra mim. Eu vou até tirar o óculos aqui para olhar para você meio vesgo assim. Olha para mim, olha para mim. Não se esqueça, abra a jaula.